TV Del Rey, uma TV para todo mundo. E eu estou aqui ao lado de dois artistas que estão fazendo uma turnê por Minas Gerais. Tocaram em Belo Horizonte, tocaram ontem em Ouro Branco e vão estar tocando hoje em Ouro Preto. Nós estamos aqui em Ouro Branco, no hotel, né? No hotel onde nós estamos hospedados, e no final a gente vai dar os créditos. E vamos gravar um bate-papo com esse casal maravilhoso, que eu confesso para vocês, tenho dificuldade de pronunciar o nome deles, porque ele é polonês, ela é brasileira, mas tem um sobrenome que também não é fácil. E como eu tenho uma língua já complicada para pronunciar esse vocabulário polonês, eu vou deixar que eles mesmos se apresentem. E pode até fazer um trocadilho. Como é que chama mesmo? E é Jerzy Milewski por mau caminho. Jerzy Milewski, não é isso? Por mau caminho. Aí por mau caminho fica mais fácil você guardar o sobrenome. Agora o seu também não é fácil. Aleida Schweitzer. Schweitzer é igual Albert Schweitzer. É mais fácil de se lembrar de Albert Schweitzer, aí você tem o meu nome. Aleida Schweitzer. Eu vou ficar só com a Aleida, porque eu posso pagar um mico se eu for falar o sobrenome aqui. Vou ter dificuldade de falar. Mas esse programa, a iniciativa minha de convidar esse casal maravilhoso para falar sobre música, né? Vocês vão ver em alguns flashes aí durante o programa a apresentação deles nessa turnê que a TV Del Rey está cobrindo, dentro desse projeto maravilhoso que é o projeto Música no Museu, que tem o Sérgio da Costa e Silva na frente do projeto, e eles também vão falar um pouco sobre isso. Mas a minha paixão maior e meu interesse maior em tê-los aqui na TV Del Rey é para falar sobre um personagem da cultura musical brasileira, que é um parente nosso de Minas, né, praticamente. Ele é de Barbacena e é um violinista que eu conheci a obra dele o ano passado, fiquei encantado, né, mas eu tive a oportunidade de conhecer, né, a pessoa que divulga essa obra. Nós estamos falando do barbacenense Flauzino Vale. Talvez vocês não tenham ainda ouvido falar dessa pessoa, né, desse artista, desse talento, Flauzino Vale. Mas esse violinista conheceu a obra do Flauzino Vale e ele vai contar como é que ele conheceu. E foi o único, né, que gravou um LP em 1984, né, sobre a obra do Flauzino. E isso explodiu no mundo. Agora, como isso aconteceu, eu vou deixar que ele conte com as interferências, né, da esposa, que também tem muita propriedade para falar sobre essa história. Então, Milewski, para esse caminho da música, traduzindo para nós aí, a sua paixão... Em primeiro lugar, eu queria esclarecer que eu sou polonês de nascimento, agora do coração, brasileiro. Que você fala polonês. Polonês? Não. Mora no Brasil há 40 anos, quase. Daqui a uns meses, 40 anos. Graças à nossa companheira aqui. Graças a ela, porque ela tinha uma ideia, quando estudou lá em Varsóvia, na academia de música, para me roubar da minha mãe, que fez muito bem. Em primeiro lugar, que fez muito bem, que me roubou, e segundo, que me trouxe para esse paraíso, país paraíso. Isso foi quando? Foi 71. 71. Dia 4 de junho, eu senti liberdade, primeira vez na minha vida. Então, você era brasileiro? Sou. E foi se aventurar na Europa para estudar música. E aí conheceu... Eu continuo sendo brasileira. Continua sendo? Ela é catarinense. De nascimento. E brasileira do coração. Mas tem raízes alemãs? Esse sobrenome... em geral, Santa Catarina prima pela colonização alemã, né? É verdade. E eu tenho origem alemã, mas não sei te dizer exatamente qual geração da minha família que veio da Alemanha, realmente. Que meu pai já foi nascido aqui, meu avô também. Então, o Schweitzer permaneceu como nome de família e pronto.
mas eu tive uma bolsa para a Polônia, entre outras que eu tive anteriormente, e lá, uma bolsa do governo polonês, até casualmente. Apesar de ser um governo comunista, me deram essa chance de estudar na Polônia, que foi uma coisa, um benefício enorme que eu tive na minha vida. E lá tive a oportunidade de conhecer, na Academia de Música, conheci Milewski. Nos conhecemos lá nos corredores, que eu fazia as refeições sempre na escola de música. E lá tínhamos um contato muito grande, era uma vida muito interessante, porque havia inclusive uma colônia de sul-americanos, argentinos, colombianos, que frequentavam, que faziam as refeições também lá na escola de música, na academia de música. E sempre era uma patota muito grande, que a gente se reunia lá para comentar as coisas, matar saudade. E tinha muitos cubanos também, e pessoas super interessantes, muitos alunos da própria academia também, com quem a gente fez grandes amizades. E nesses encontros, um dia a gente se conheceu lá, o Milewski e eu. E a partir daí acabou-se a colônia, aí era Milewski e a Leida, e falamos muito sobre música, naturalmente. Começamos a já fazer alguns trabalhos juntos, a trocar ideias, e aí foi crescendo a nossa amizade, que depois se transformou num romance. Então, isso aí, né, dessa história nasceu o duo. Esse casal apresenta um espetáculo fantástico, ela no piano e ele no violino. Mas ele vai falar, né, sobre esse personagem, Flauzino Vale. Guardem esse nome, Flauzino Vale. E o Barbacenense está nos assistindo, né, lá em outra dimensão, vai poder presenciar também essa narração maravilhosa dessa história, que vai ser contada por um polonês que se apaixonou pelo Brasil e se apaixonou por uma obra de um brasileiro, e está fazendo com que esse brasileiro seja reconhecido internacionalmente. Então, Milewski, novamente, para esse caminho da música. Que é até eu vim para cá, só mundo todo conhecia uma música de Flauzino Vale. Só que essa partitura era F. Vale. E embaixo da partitura, uma edição americana, estava escrito que não pode ser executada sem citar o nome do Jascha Hatvert, que editou. Apenas isso. E eu me apaixonei nessa música na Academia de Música em Varsóvia. Ela estava escondida na biblioteca musical de partituras na escola e fazia parte do meu doutorado lá, como uma obra desconhecida de um compositor desconhecido. E ninguém sabia que ele era do Brasil, que era brasileiro. Ninguém, absolutamente ninguém. E eu ainda não conhecia a dona Aleida, que me tirou da casa da minha mãe. Não sabia que ela vai se apaixonar em mim, porque quem caçou quem foi ela me caçou. Aí, discutível. Fez uma assim, jogou um laço. Jogou o charme e pronto. Foi ao contrário, como normalmente acontece. Engraçado que eu tinha uma sala lá na academia para estudar, né? E sempre quando eu abria a minha sala, no corredor ela passava. Sempre. Era uma música passando na sua casa. Aí eu perguntei, o que você está fazendo aqui? Já começou a caça, né? Mas voltando ao Flauzino. E perguntei lá se ela conhece esse compositor, porque ele tinha um nome meio espanhol, espanholado, meio latino, né? Ela também não sabia. E resolvemos viver no Brasil.
Eu cheguei em 71, dia 4 de junho, uma data inesquecível para mim. E comecei a perguntar a pessoas. Não sei porquê, porque não necessariamente podia ser brasileiro, com esse nome vale. E Dino Krieger, quando eu perguntei, ele disse, claro que eu conheci pessoalmente. Perguntou para quem? Dino Krieger. Esse É Dino, um compositor. um compositor Brasileiro catarinense, que era presidente da FUNAT durante alguns anos. Né? E ele disse, claro que eu conheço. E você pode... Na época, ele era diretor do Instituto Nacional de Música. Eu perguntei se ele poderia me fornecer endereço. Ele contou que era mineiro, da família mineira. Pedi, pelo amor de Deus, para ele fornecer contato, fazer contato, endereço. Ele me deu o endereço de telefone, porque Flauzino já estava morto, né? Desde 54. Agora, a viúva ainda estava viva, na cadeira de rodas. Estava viva. Eu telefonei, perguntei se eu posso visitar a família, com o objetivo de conhecer eles e quem sabe, eles têm outras partituras interessantes. Eles desconfiados, como o mineiro é, né? Desconfiado, né? Concordaram, toparam. Eu peguei avião e fui lá. Cheguei na casa deles, um apartamentinho pequenininho, onde vivia a viúva e 3 filhos. 3 então, filhos pequenos ou já? Não, grandalones. Aí eu pensei assim, como que pode um cara que escreveu uma música tão genial, que é O Pé da Fogueira, que era a música do meu doutorado, e a família ficar assim quase na miséria. Não conseguia entender isso. E até hoje, eles não estão bem, não. Porque ninguém está apoiando eles. O único que apoia sou eu, mas apoio musical, artístico, gravando, tocando, dos patrocinadores, que eu sozinho arrumei. Tá, mas você conseguiu a obra com a família? Sim, não, mas eu queria dizer que o único que deu algum lucro para eles, até financeiro, fui eu. Porque tinha uma parte do patrocínio que eu arrumei, da IBM, da Petrobras, de muitas empresas. Uma comprou 10 mil, outra 15 mil, e assim se divulgou esse trabalho. Agora, eles desconfiados pegaram, sabe, aquele armário em cima que bate no teto, né? Não sei como, tem nome especial isso, né? Eles tiraram assim de partituras, que eram escondidos. Imagina que todas de autoria do Flauzino. Do Flauzino. Manuscritos. Manuscritos. Que ninguém conhecia. Imagina que Casa Pega Fogo. E aquilo que acabou-se. Não tem nenhuma gravação, não tem edição, nada. Então, a família tinha ideia do valor daquilo? Nada, tinha ideia da qualidade daquilo? Nada. Eles sabiam que o pai era muito talentoso, era violinista, tocava, fazia turnês no Triângulo Mineiro. Maior turnê do Flauzino era Triângulo Mineiro. Aí tocava sozinho essas obras que são para violino solo, sem acompanhamento, e contava piadas. Na verdade, o Flauzino, ele era advogado, né? Você falou que ele era advogado, mas parece que ele não chegou... Advogava, mas ele amava música no primeiro lugar. Mas ele, de profissão, era advogado. De profissão era advogado. Música era um passatempo, um hobby para ele, era uma paixão, na verdade. Mas nem a própria família curtia muito a ideia dele ser um músico, dele ser um compositor e gastar, imaginei, o tempo com música, porque, na verdade, ele deveria se ocupar da profissão que era advogado. Mas ele, além disso, além dele ser um músico maravilhoso, ele era também poeta. Ele tem um livro de poesias
algumas poesias extraordinárias. E, quer dizer, ele era, na verdade, um artista, mas ele deveria ser o único artista na família e sempre teve dificuldade de manifestar essa arte. E agora, essa obra talvez escrita... a família olhasse esse lado dele como uma atividade boêmia. Provavelmente, uma coisa provavelmente. Meio assim de hobby, de lazer. Provavelmente. Não, eu sei, por exemplo, que o maior hobby dele, depois de música, né, era caçar. Então ele ia no mato, ficava uma semana no mato. Ele não ligava nada para coisas de dinheiro, assim. Ele próprio falava assim, que o único valor que o ser humano pode possuir é cultura. Cultura. Porque objetos, ouro, não sei o que, pedra, vem ladrão e rouba. É cultura. Ninguém consegue, nenhum ladrão consegue roubar a cultura. E isso é uma verdade, senhoras e senhores. Então, além de tudo, ele era poeta. Ele era poeta também. É um maravilhoso poeta, e eu acho que ele pertenceu à Academia Literária de Barbacena, e, se não me engano, de Belo Horizonte também, Academia Mineira de Letras, né? E a Academia, com certeza, Barbacinense de Letras. E ele era conhecido no meio literário também, por causa das poesias. Ele tinha algumas prosas também, alguns contos, algumas coisas assim. Mas, assim como ele fazia poesia, que na época era difícil de você tornar aquilo uma profissão, era um passatempo também, era uma manifestação da alma artística dele, que era muito forte. E a música também era o outro lado muito forte dele, que ele manifestava. Então, por sorte nossa, ele deixou isso registrado, tanto algumas poesias, que eu não sei até que ponto foram divulgadas, eu acho que não muito, e através dessas partituras, algumas das quais o Milevski gravou justamente, os 21 prelúdios, que tem outros prelúdios, não são só esses 21, mas o Milevski escolheu 21, que era o que caberia na época num LP, e gravou. 47 minutos. Isso em 84. 1984. Isso. E aí foram gravados esses 21 prelúdios, depois de um trabalho árduo de pelo menos um ano a fio, várias horas por dia de trabalho, em que eu também tenho modestamente que dizer que eu colaborei. Por quê? Porque... Atrás de um grande homem, foi uma grande mulher. É verdade. Não tanto na parte violinística, mas na parte musical e rítmica, porque é muito rico, essa obra é muito rica em ritmos brasileiros. E o Milevski, recém-chegado da Polônia, não estava ainda adentrado nesse rebolar, não é, do ritmo brasileiro. Então foi um trabalho muito árduo e muito demorado para assimilar aquilo e para poder realizar aquela gravação. São movimentos difíceis, né? Muito difícil. Outro detalhe... Paganini, grau de dificuldade, são caprichos de Paganini. Essa comparação de Paganini foi uma referência feita por Villa-Lobos. Então, o Vale influenciou Villa-Lobos, de uma certa forma? Não, sabe o que é? Villa-Lobos não ajudava ninguém. Eu, por exemplo, se fosse Villa-Lobos e encontrasse um Flauzino, um colega, eu ia ajudar. Mas não, ele queria sempre aparecer no primeiro lugar. O que aconteceu é que... Grande compositor, maravilhoso. Adoro algumas coisas dele, adoro. Não tem no mundo. Como, por exemplo, peças para piano, para violão, para quinteto de sopros. São incrivelmente únicas na história da idade. As baquianas todas têm. Baquiana. Mas nós não estamos falando de Villa-Lobos. Não, falamos porque ele chamou ele de Paganini brasileiro, mas só isso. Só isso. E na época... Que é uma senhora referência, né? Justamente, já é. Credenciamento. Mas podia ajudar em outras coisas. Quando Villa-Lobos conheceu o Flauzino,
ele ficou profundamente impressionado, como não poderia deixar de ficar. E aí justamente fez essa referência, chamando de Paganini brasileiro. Quando aconteceu isso, eu acho que nasceu uma esperança, até no próprio Flauzino, eu suponho, né? Imagina, estou falando, colocando palavras que Flauzino não disse, mas supõe-se que quando Villa-Lobos já era uma pessoa conhecida no mundo musical brasileiro e até fora do Brasil, acho, nessa época mesmo. E então, quando ele se referiu ao Flauzino como Paganini brasileiro, nasceu uma esperança na parte do relacionamento do Flauzino, dos amigos do Flauzino que curtiam essa arte musical dele, que Villa-Lobos ajudasse a promover, a lançar o Flauzino fora daqui, fora de Barbacena, porque o centro dele era só ali, um pouco em Belo Horizonte, o que não aconteceu. Então continuou o Flauzino no anonimato e com as partituras todas guardadas no armário. Sim, mas antes de Villa-Lobos, sabe o que acontece? Que é no tempo entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, maiores violinistas do mundo tocavam no Brasil, e Belo Horizonte era um caminho, era um dos importantes centros culturais por onde eles passavam tocando. E apareceu Jascha Heifetz, e Flauzino foi levado por alguém lá da High Society de Belo Horizonte na época, já nos 30, e que apresentou, nosso maior violinista mineiro, compositor. Ele trouxe algumas partituras para mostrar para o mestre, para o Heifetz, para o Jascha Heifetz, para o senhor dar opinião, escrever, talvez, se quiser, se puder. Aí ele olhou, tinha lá, não, pouca coisa, levaram 10 partituras, né? Aí ele olhou, escolheu Ao Pé da Fogueira. Disse, isso é genial. Se você me permite, por escrito, eu vou gravar isso e vou editar a partitura e vou compor parte do piano, porque o original Pé da Fogueira é sem piano, sem parte de piano. E, claro, Flauzino na hora assinou a autorização. E por causa disso, então, ele, antes de Villa-Lobos, Jascha Heifetz reconheceu. Depois apareceu Gino Francescatti por aqui. Mesma coisa aconteceu. Tá? Escolheu outro, que essa já era do Heifetz. Então, e assim foi. Milstein trabalhou para divulgar. Então, eu não sou totalmente pioneiro, eu sou pioneiro daquilo que eu gravei, que ninguém tocou, ninguém executou e ninguém gravou. É porque você foi conhecer a obra do Valle na própria Europa, né? Uma. Gravação de Heifetz. Ele já tinha sido descoberto, né? Mas aqui, em outros lugares, ainda era uma pessoa desconhecida. É uma pena. Ele morreu no anonimato, praticamente. 54, caiu duro na frente da casa dele, de ataque cardíaco, e acabou, Flauzino. Com 50 e poucos anos, coitado, podia viver mais 30, 40 anos e escrever coisas maravilhosas como escreveu. E a biografia dele é muito interessante. Sabe como ele começou a carreira como músico? Tocando no cinema mudo. Ele tinha uma orquestra pequena, 8, 9, 10 músicos, e tocavam no cinema mudo. Isso em Barbacena? Não, em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Porque nessa altura ele já morava em Belo Horizonte, estudava direito. É incrível. O Brasil, sabe o que é? A gente viaja muito aqui pelo Brasil. Claro que igual Flauzino a gente não encontrou e não vai encontrar. Mas nós encontramos outros gênios, especialmente violão, que é impressionante. É cheio de talentos, mas sem apoio nenhum. Na sua opinião, a obra do Flauzino foi a que mais te impressionou a nível de violinista brasileiro? Porque como violinista, para mim, é mais interessante. Conhecedor, né? O que a obra do Flauzino tem de excepcional, de diferente,
de muito diferente é que ele, como ele era guitarrista também, além de um excelente violinista, porque ele fez escola, ele estudou com bons professores, por sorte dele. Ele estudou violino, teve bons professores que tinham estudado na Bélgica, eu não sei te dizer agora o nome deles, mas então ele tinha escola, ele não era um amador que nasceu, pegou violino e saiu tocando, não. Ele tinha uma escola, tinha uma formação violinística e de boa qualidade. Mas, além disso, ele era guitarrista. Então, o que aconteceu? Muita coisa da técnica da guitarra ele usou no violino, o que é uma coisa muito rara, porque, em geral, os compositores de violino não tocam guitarra. E ele expôs isso, expôs muita... Paganini aproveitou, justamente, Paganini fez um pouco isso. Por isso também. que existe essa comparação. Também. Provavelmente porque Flausino usou muitos dos efeitos que também Paganini usava, extraídos da técnica de guitarra. Muito pizzicato, muito pizzicato de mão direita, de mão esquerda, e coisas que são... Claro que isso é fluente, todos os compositores utilizam essas técnicas, mas muitas coisas, experiências ele fazia, por exemplo, ele tinha uma experiência que ele colocava um prego na tampa do violino e tocava um determinado som e fazia a reverberação, fazia o violino produzir um som com a vibração deste prego. Então, na gravação que existe do próprio Flausino, nessa edição que o Milevski fez, existe um pequeno LP, pequenininho, eu não sei te dizer, Era 78, eu acho. Compactos, né? Que chamavam É compactos. 78 também. Então, existem duas gravações ao violino do Flausino e duas gravações ele tocando guitarra, que naturalmente essa edição que o Milevski fez, junto com esse livreto que ele editou também a par desses prelúdios, ele editou um livreto com depoimentos de muitos dos compositores brasileiros conhecidos, como Guerra Peixe, como Edino Krieger, quem tinha ainda, acho que o Ricardo Tacutian, tinha Luiz Paulo Horta, tinha Ailton Escobar, Nestor Cavalcante, muitos compositores brasileiros falando, cada um talvez sobre um dos prelúdios de Flausino e comentando musicalmente ou formalmente comentando sobre a obra, sobre a composição de Flausino, que é muito interessante. Mas, voltando a esta gravação do Flausino, foi feita em 1923. Então, ela está cheia de ruídos, o que a gente pôde... Em Nova York, isso que eu não entendi, porque Flausino sempre contava que nunca saiu do Brasil. O mais longe que foi para Uberaba, para Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Não sei como foi gravado lá. Pode ser que levaram a... Fita? Não é fita, não era fita, tem outro nome. Matriz. Tinha matriz diferente. Então levaram lá e lá editaram. Então isso é uma coisa super interessante. E ali, apesar de todo o ruído, que não foi possível na época limpar, talvez hoje até fosse possível melhorar aquela qualidade dessa edição, dá para você ter uma ideia da qualidade do Flausino como instrumentista, tanto na guitarra quanto no violino. E esse LP foi feito uma edição limitada, né? Vocês fizeram uma edição com... Nós fizemos assim. Arrumei IBM. Eu andava com passinho, rebaixinho, atrás dos patrocinadores. Claro que meus amigos me ajudaram muito, especialmente aqueles que conheciam pessoalmente Flausino, que eles sabiam que um valor incrível nesse mapa. Então, primeiro foi IBM.
O patrocínio deles foi 8 concertos, nós dois, que tocamos também obras para violino e piano, do Flauzino, e eu, com esses períodos que gravei, violino solo. Belo Horizonte estava no nosso caminho. Fizemos na sede da IBM, esse lançamento aí. 84, 85. Depois foi Petrobras, mesma coisa. Compraram 10.000 LPs e alguns shows. Tinha outros patrocinadores menores. Tinha a Prefeitura de Barbacena, que é muito importante, com Fundação Cultural de lá. Quem deu apoio para nós foi o José Aparecido Oliveira, que já ouviu falar esse nome. E sabe quem estava junto com ele sempre, quando se falava Flauzino? Hélio Costa. Foi anos 86, 87, uma coisa assim. Eles, inclusive, estavam no lançamento em Barbacena. Na Matriz, em Barbacena. Então, esse vinil, ele não foi comercializado nas lojas de disco, eles foram presenteados. Não, só a única loja vendia. Só uma loja. Da Funarte. Porque eu fiz um contrato com a Funarte, que é tudo por causa do patrimônio, né, que isso foi considerado patrimônio histórico, né, no caso, por causa do Edino, que ele conhecia Flauzino. Se fosse outro diretor que não conhecia, não seria patrimônio. Por causa do patrimônio, e eu ofereci, não tinha obrigação nenhuma, porque eu fui, além de executor, produtor, fui ainda sponsor. Tá? É loucura. O artista grava, produz, né, sendo sponsor. Então, eu falei que 10% de cada produção de um patrocínio eu entrego para a loja, porque eu tinha interesse também em divulgar, né, comercialmente. E a loja da Funarte vendeu tudo. Porque, imagina, 10% de 15 mil é 1.500. Depois 10 mil, 1.000. Então, eles venderam 5 mil, porque eu consegui vender 50 mil LPs. Mas, sem ajuda na época institucional de ninguém. Os meus amigos me ajudaram, né, porque eu não gosto de chegar no escritório de uma empresa grande, pedir patrocínio, batendo na porta com pilhas na mão. Não gosto. Eu gosto de ser anunciado antes. Então, mais ou menos assim que funcionou. De qualquer maneira, 50 mil LPs foram através do sponsor. Né? Agora, aconteceu depois, que você já sabe que não preciso contar. Né? Mas me fala, por exemplo, vocês hoje fazem apresentações na Europa, né, em vários lugares do mundo, e você é um propagandista da obra do Flauzino. Você divulga essa obra, né, pelo mundo nas suas apresentações, vocês dois. E como é que é a aceitação, né, para esse público diversificado, esse público? O Flauzino passa desapercebido ou vocês, né, ele chama atenção, essa obra dele? Não, as pessoas ficam chocadas porque não conhecia e ficou assim, ó. Tanto faz, que o ser humano é igual, sempre digo. O público, composto de seres humanos, em qualquer lugar do mundo é igual. Que o ser humano tem a mesma sensibilidade, né? Às vezes costumes diferentes, culturais, né? Diferenças culturais. Mas na Índia foi um sucesso, no Japão um sucesso, no Canadá, tocamos toda essa parte de British Columbia, até Alasca. Mesmo sucesso. A Europa toda, nem falar. Na Europa, essa música do Flauzino, para eles, isso é uma música de melhor qualidade, música clássica brasileira. Como chorinhos também. Choro também. Então o Flauzino está entre os clássicos. Sim. Com certeza. Mais alto cotado. O que a gente imagina e gostaria que fosse feito
é que essa obra do Flauzino fosse encampada por alguma instituição governamental que passasse para todas as escolas de música do Brasil. Seria ideal isso, quer dizer, cada compositor brasileiro gostaria que a obra dele fosse, mas essa obra do Flauzino, excepcionalmente, ela tem um valor inestimável como exposição, como exploração da técnica que você pode usar ao violino. E esses prelúdios, eles têm uma dificuldade tão grande que, veja, o Mileski gravou isso em 84, até hoje ninguém mais se aventurou a gravar. Mas porque também não tem aproximação à obra, quer dizer, precisaria dedicar o mesmo tempo que, no mínimo, não editar, primeiro editar isso, que não está editado. Eu estou dizendo que só dedicar tempo para você explorar essa dificuldade e dominar essa dificuldade. Não que o Mileski seja o único que possa tocar, mas é preciso que você conheça de perto isso, que você desenvolva e que você chegue a um momento em que você é capaz de executar essa obra. Mas primeiro tem que se apaixonar pela música, depois ter paciência de estudar aquilo, porque não é fácil, é muito difícil, né? E acreditar que isso o povo vai gostar. Tocando, o povo vai adorar. Isso que eu acredito em tudo isso. E você já viu nos 2 concertos a reação do público. É verdade. Eu tive a oportunidade de conhecer o seu LP, que você produziu do Flauzino. Ano passado, eu recebi uma visita de um amigo, um jornalista de Brasília, Zeca Valadares. Zeca Valadares, ele ficou conhecido na época da Direta Já, porque ele criou um boneco chamado Tancredão. E esse boneco, eles tinham 2 metros de altura, e naquela multidão, né, o Brasil vivendo naquela onda de democracia, ele aparecia em todas as fotos, né, porque era uma referência, né, da multidão, as criatividades do povo e o personagem Tancredão. E ele esteve em São João do Rei produzindo um vídeo, um projeto que ele classifica como Máscaras do Brasil, que propõe na internet uma discussão do Brasil, né? Definir qual é o Brasil de hoje, né? Que Brasil é esse? E ele trouxe um LP, com muito carinho, e falou: eu quero que você coloque no fundo musical desse vídeo, o estúdio JPV fez a edição do vídeo, essa trilha, né? Uma trilha, você escolhe aí, porque qualquer uma é ótima. Eu quero, gosto. Agora, pelo amor de Deus, tome cuidado com esse vinil, porque eles não acham mais para comprar. É uma preciosidade. E a partir daí eu passei... Você sabe o que aconteceu? Antes de Collor assumir a presidência, ainda sobrava, graças ao Edino, alguns LPs, ele guardava lá com carinho, com amor. Mas você sabe o que ele fez, né? Fechou a Funarte e certas coisas foram jogadas lá, não sei, ninguém sabe para onde. No depósito. Ou botaram fogo nisso, não sei. Mas, por exemplo, Matriz, da minha gravação, não existe mais. Graças a Deus que esses caras lá em São Paulo, né, traduziram de... como chama? De vinil para digital. E tem uma nova matriz digital, melhor ainda. Porque se não fosse esse caso, da polícia, né? Virou caso da polícia. É que hoje, graças a essa outra matriz, né, que está em CD, né, o mundo está tendo acesso a isso, né? Japão, por exemplo, compra milhares por ano, né? É um sucesso no Japão. Mas não de mim, não. Não compra de você. Ontem a Kênia, aquela moça aqui, que é até dona desse piano aí, ela estava dizendo a mesma coisa que você disse. Ela contou de alguém que encontrou um músico de Brasília, Mário, alguma coisa, guitarrista, parece, professor de guitarra em Brasília, que encontrou gravações dele assim na rua, né, nos camelôs, sendo vendido, e ficou super satisfeito porque aquela
coisa que você estava dizendo. Olha. Estão divulgando gratuitamente, quer dizer, tão gratuitamente não, porque você não está recebendo nada daquilo, além da divulgação, mas já é alguma coisa. Né? A pirataria no mundo moderno de hoje é um desafio, né, para a criatividade. Né? Por quê? Porque os direitos autorais, né, o direito da obra, a criação, né, esse estímulo tem que ser recompensado de uma certa forma. Mas a partir do momento que essa criação, essa obra, né, ela cai no agrado do povo, né, e a mídia, a tecnologia hoje, ela ficou tão dinâmica, o desenvolvimento dos meios de comunicação hoje propicia tanto essa autonomia, né, do cidadão buscar as informações com tanta facilidade, que hoje a pirataria chega, né, eu falo isso até com pesar, mas chega a ser um status para o autor da obra, porque só se pirateia aquilo que é bom. Ninguém vai piratear, né, uma obra que não tem... Só que aqui é um pouco diferente, que a obra do Flauzino, esse meu pé, ela está sendo pirateada. Eu descobri através de internet, nos Estados Unidos, no Japão, na Austrália. Só que não foram australianos que pegaram gravação. Alguém daqui vendeu para eles, com grana muito alta. Pois é. Então, a gente do Estúdio JPV tem o mesmo problema. Muitas obras nossas que nós vendemos, né, para o mercado aí do turismo são pirateadas, e o interessante é que a nossa obra a gente vende por um preço, né, o pirata vende pelo dobro do nosso preço. Quer dizer, a margem de lucro do pirata esse japonês que eu visitei em Tóquio, dono da maior loja de CDs, de discos, eu perguntei, como está gostando dessa... Ele reconheceu o senhor na hora ali? Sim, reconheceu, te conheço. Né? Está vendendo bem, 30, 40 mil por ano. Sabe o que significa isso em grana? Que lá uma gravação dessa custa no mínimo $30. Multiplica 10 anos ou 15 anos vezes, né? 30, 40 mil vezes $30. É uma fortuna. É verdade. Mas vocês têm esse privilégio, né, de executar essa obra nos concertos. Né? Então essa talvez seja hoje a garantia maior do músico, né, do artista, do produtor, do criador da obra, porque a divulgação propicia, né, essa popularidade e faz com que valorize os espetáculos. Né? Agora acontece uma coisa interessante. Ontem mesmo teve uma estudante de violino aqui, que ela vai fazer, não sei se você ficou sabendo, ela vai fazer um trabalho sobre Flauzino. Sim, ela me pediu para ajudar. Justamente. E constantemente ligam para a gente, mandam um e-mail pedindo material da obra de Flauzino, porque tem um aluno do Milevski, por exemplo, que fez o doutorado todo em cima da obra. Nos Estados Unidos fez doutorado com a obra do Flauzino. Em cima da obra do Flauzino. Baseado em quê? Baseado nessa gravação do Milevski. Mas o que eu queria dizer é que, de repente, essa menina que está precisando de material não tem. E nós não temos para fornecer. Aí eu disse para ela o seguinte: volta e meia, alguém liga para a gente e diz assim: Milevski, teu disco, eu encontrei teu disco na loja americana. Disco do Flauzino. Casa da Bahia também. Todos os shoppings tem. Ou então, se você quiser, você entra na internet, você vai encontrar 2 ou 3 empresas que vendem para você, para mim, se eu quiser, eu vou lá e vou comprar essa edição, uma edição. Que é a obra que você produziu. É o Flauzino, que Milevski gravou. E que não tem, e que Milevski não tem. Se você quiser uma gravação. Nenhuma participação. Né, não, e ele não tem o CD também. Se ele quiser, ele tem que comprar. Não tem, depois eu vou te dizer onde está. Tá bom. Vocês têm também a intenção de editar mais um. Né, mais vários, porque eu tenho 50 partituras ainda para gravar. E aí, nesse caso,
esse empreendimento vai ter um custo, né? Realmente tem um custo, e hoje não dá para se arriscar. Mas depois que lançou no mercado, torna-se de domínio público, né? Porque já vai sair em CD, né? Ou em DVD. Mas no caso do Flauzino não é assim, sabia? O meu também. O JPD até se propõe a participar, né, na produção desse vídeo, beleza, fazer um DVD, dessa obra sua, e lançar isso para o mundo, né? Agora a gente precisa de um patrocinador, né? Uma garantia. Não vai causar, não vai causar. Só que tem que saber o caminho de chegar, para se fornecer de apoios institucionais. O que é apoio institucional, você sabe? Sim. Apoio do governador, apoio do secretário de Cultura. Desde né? incentivo, né? Sim. Incentivo à cultura. Do Ministério de Cultura. Né? Isso que, com essas coisas na mão e com material do outro trabalho, do primeiro trabalho, você vai conseguir, com certeza. Vamos tentar, né, trazer... Aqui tem muitas empresas que estariam interessadas de participar disso. E vai virar quase uma questão obrigatória, né? Que nós queremos a obra do Flauzino no violino do... Agora, Milevski. Paguei mesmo de novo. Milevski para o mau caminho. Milevski para o bom caminho, né? E tem uma coisa, tem um item fundamental de onde deveria partir essa iniciativa. A não ser de Minas, poxa. De Minas. Tem que ser. E principalmente de Barbacena, né? Que nós temos aí uma ascensão política de um grande líder de Barbacena. Mas sabe que no primeiro trabalho. Desculpe, e hoje está tentando aí o governo de Minas com boas possibilidades. O Hélio Costa, que é de Barbacena? É de Barbacena. Eu não sabia, ele estava lá no lançamento com o Aparecido. E é ex-ministro das comunicações, né? Uma pessoa que gosta de comunicação. Ele adora, ele tem alto. E a música é o que mais se comunica, né? É uma comunicação universal. Né? Eu gosto muito dele. E sabe que tem uma curiosidade também, que, falando no Hélio Costa, justamente, que na época em que Zé Aparecido era governador de Minas, eu acho, era ministro da Cultura, já não me lembro muito bem, ele foi a Roma, entre outras coisas, visitar o Papa, João Paulo II. E o Hélio Costa também estava junto, que foi nessa mesma época do lançamento do LP, da obra, da gravação do Flauzino, e eles foram visitar o Papa. Aí, como o Papa polonês, João Paulo II polonês, Milevski polonês, que gravou a obra do Flauzino, mineiro. Eu sou brasileiro, não sou mineiro, Flauzino mineiro, Zé Aparecido mineiro, Hélio Costa, que fazia parte da comitiva. Então levaram esta gravação e deram de presente para o Papa, como uma lembrança mais característica de Minas, porque ele era um apaixonado por música também. O João Paulo II era um cara super evoluído intelectualmente, né, em todas as áreas. Teatro, ele foi ator de teatro e era um profundo amador de arte, né, amante de arte. E desculpe, então a gente tem uma eu foto... toquei para ele quando ele era arcebispo de Cracóvia. Toquei um concerto especial para ele e para a comitiva. Com o Flauzino, vale já? Não. Música barroca. Música barroca. Música barroca. No Castelo de Vavão, em Cracóvia. Ainda jovem, estudante, né? Ainda você era fora da estudante, linha do né? tempo. Que antes dele ser Papa, ele foi bispo de Cracóvia, né? Arcebispo de Cracóvia. Então vamos terminar esse programa, que está sendo muito interessante, né? E é um privilégio da TV Del Rey estar com essas duas, né? Vamos dizer assim, esses dois talentos, esse casal, essa maravilha que eu pude conhecer nesse turnê, e que eu estou encantado, espero levar essa amizade para muito tempo, o resto da vida, né? Falar do projeto Música no Museu, né, que está propiciando, né, esse trabalho, essas apresentações, levando concertos de graça, né, nas cidades históricas de Minas, e essa iniciativa de outro talentoso, né, que é esse empreendedor
que é o Sérgio da Costa e Silva, que propicia, né, essa janela, né, essa abertura para vocês viajarem no Brasil, né, divulgando essa obra do Flauzino e outras obras que vocês apresentam, mas principalmente destacando esse talento nosso aqui de Minas Gerais, a nossa vizinha cidade de São João do Rei e nossa Barbacena. Ultimamente é uma das pouquíssimas possibilidades para o artista no Brasil se adentrar, vamos dizer assim, pelo Brasil, pelos estados. Você malmente ainda tem algumas possibilidades, às vezes, nas capitais, mas no interior é muito mais difícil, até pelos contatos, até pelo montante em que isso consiste, você fazer uma viagem, pagar hotéis, o transporte é muito caro, né, para o artista e para alguém que promove um artista numa cidade do interior. As prefeituras têm pouco dinheiro para a cultura, então é uma dificuldade muito grande. E o Sérgio justamente abre, como você disse, essa enorme janela e propicia não só ao artista a oportunidade de manifestar a sua arte, o seu talento, mas ao público dessas cidades pequenas que de outra forma não teriam a possibilidade de conhecer o artista ou de fazer contato com esse artista, por todas as dificuldades que isso representa, né? Você, primeiro, como é que você vai conhecer um artista que mora no Rio de Janeiro? Você é de Ouro Branco, se você não tiver já contatos anteriores e notícias, e aí trazer esse artista para Ouro Branco. Então o Sérgio realmente tem um valor enorme esse trabalho dele, e claro que há duras penas também, a gente sabe muito bem o que isso representa como dificuldade de você montar esse projeto e manter esse projeto durante esses 13 anos que ele já mantém. É uma coisa extraordinária. Eu tenho profunda admiração pelo trabalho dele e tomara que ele tenha ainda fôlego para continuar fazendo isso, porque não é uma coisa fácil. E ele carrega isso tudo mais ou menos sozinho. A assessoria dele é bastante limitada por motivos óbvios, porque esses contatos também ficam todos muito caros, né? Ele tem que financiar aqui, financiar lá, ele tem um escritório no Rio, uma central no Rio, mas mesmo assim é de extrema dificuldade. Então eu sou profunda admiradora do trabalho dele, só espero que ele tenha fôlego ainda para continuar fazendo isso. E a gente que está no estúdio JPV, que está fazendo essa cobertura dessa turnê nas cidades históricas, e nós já fizemos a primeira parte com o grupo Vila Lobos em Jazz, né, que também são jovens talentosos que estão se projetando, né? Então esse projeto Música no Museu ainda tem essa possibilidade, né, de trazer músicos consagrados, né, como vocês dois, que já têm um histórico de apresentações internacionais, né, nas grandes cortes, né, nas grandes capitais, trazer para um público de uma cidade pequena que dificilmente teria uma oportunidade como essa e gratuitamente. Então a gente pode, eu percebi durante essas apresentações, como é que o impacto, né, que causa, né, eles são pegos de surpresas. A surpresa, olha, eu estou espantado com o que eu estou vendo, né? A gente percebe aquele ar de espanto, de admiração e ao mesmo tempo de encantamento, mas fala assim, olha que coisa rara, estou vivendo um momento raro, assim, e fui pego de surpresa, né? Não me preparei, não estava preparado, não sabia o que eu ia pegar pela frente. Então realmente é muito interessante esse trabalho do nosso amigo Sérgio no Música no Museu. Você quer encerrar? Eu quem sabe vai encerrar. Não, o que eu queria dizer, agradecer a você pelo esse apoio que é muito importante que isso que a gente está fazendo, esse bate-papo. É uma maravilha, que com certeza isso vai ser aproveitado positivamente. E gostaria de te convidar para a gente trabalhar junto nos próximas etapas de gravação, divulgação do Flauzino Abar. Você pode contar com o Estúdio JPV no que for possível, porque
eu já me tornei um discípulo do Flauzino. Passei a gostar, né, de violino a partir do Flauzino. E agora, vendo o autor, né, da construção da obra do Flauzino pessoalmente, aí eu eu fiquei, vamos dizer assim, capturado, né, pela alma do Flauzino. Muito obrigado pela tua obra. Eu que agradeço essa oportunidade, esse tempo que você dedicaram aí para nós, né, e é uma honra para a TV Del Rey, que está com 3 meses e meio praticamente nesse projeto, está ainda em fase experimental, mas já tem, né, a grandeza de trazer pessoas como vocês, talentos como vocês, né, para enriquecer esse acervo, né, porque a internet tem essa vantagem, ela é diferente da mídia aberta, porque a gente não tem uma audiência instantânea, mas nós temos uma audiência permanente, porque ela vai se construindo ao longo do tempo. Então, olha, hoje eu vi, amanhã o outro vê, depois da manhã o outro vê. Aquele que viu, fala para o outro, fala assim, olha, você viu aquele programa na TV Del Rey? Não, vai lá, vê. Aí eu falo assim, vi 2 vezes, vi 3. Então, é uma garantia, né? É um programa que está no arquivo da TV Del Rey, que vai ficar ali ad eterno, para muitos verem, vira uma relíquia, né? Imortaliza de uma certa forma, né, essa presença de vocês na internet, que você fez uma analogia lá na igreja de Congonhas, muito perto, né, quando você quis traduzir a ideia de Jesus, a ideia de Deus, né, como é que você falou? Que Deus era, o seu conceito de Deus era mais ou menos um grande computador, com bilhões de memórias. Com bilhões de memórias. Então, quando ele disse isso, ele não chegou a dizer computador, né? Ele dizia uma entidade, né? Uma entidade superior com bilhões de memórias. Eu falei, olha, isso me lembra, né, a internet. É verdade? Então tá bom. TV Del Rey, uma TV para todo mundo. Que eu levantei. Aí a Patrícia, aí me disse, para, encosta assim, para, encosta nela. Nossa, me deu uma raiva, gente. Aí pensa, faz um monte de quarto. Eu também aqui tenho uma área que eu podia fazer uma piscina, uma área de lazer. Eu vejo que estou... Bem, menina, pode levar tudo, inclusive eu junto. Pode tá passar? bom? Pode. Tá.